Fala galera, aqui é o Thiago do canal Bússola Dev e na última aula a gente aprendeu aí como criar um espaçamento externo, né, através da propriedade margem. Então a gente aprendeu que o margem, pessoal, a gente pode passar aí tanto o espaçamento do topo, o espaçamento aí da direita, o espaçamento aqui da parte de baixo e o espaçamento da esquerda, tá? Então eu vou voltar aqui para 30 pixels, né, que a gente aprendeu que quando coloca apenas um valor, ele assume aqui para todas as posições. E agora a gente vai aprender, pessoal, como criar o espaçamento interno, né? Porque assim, beleza, eu dei aqui o espaçamento externo, só que olha o meu texto, né, tudo sobre as bordas CSS, ele está colado com a minha borda, tá? Como que eu poderia criar um distanciamento, pessoal, um espaçamento aí interno da minha borda, né? Colocar aí uma distância do texto com a borda, tá? O mesmo conceito que a gente utilizou aí para o margem, pessoal, a gente vai utilizar com uma propriedade chamada padding. Então o padding ele cria justamente esse espaçamento interno, tá? Então aqui eu vou colocar, por exemplo, que eu quero o meu espaçamento interno para todos os cantos, para a parte de cima, a parte da esquerda, direita e a parte de baixo. Então se eu colocar apenas 10 px, 10 pixels, olha que bacana, ele já cria esse espaçamento interno. E o mesmo conceito que a gente aprendeu para o margem, pessoal, também vale para o padding, tá? Então, ou seja, aqui eu poderia fazer o seguinte, olha, eu quero criar apenas um espaçamento, eu vou salvar para voltar, eu quero criar apenas um espaçamento do topo, então eu colocaria padding top, vou colocar aqui, por exemplo, 10 pixels, beleza, ele só espaçou aqui o topo. Agora eu quero criar um espaçamento da esquerda, tá? Então eu colocaria aqui padding left, e nesse caso eu vou colocar um valor diferente, eu vou colocar 15 px. Então ele aplicou aqui, ó, 15 pixels, tá? Da esquerda. Da direita, mesma coisa, eu vou colocar aqui padding right e vou colocar 20 px aqui, ó. Então ele aplicou, tá? E como que eu sei, pessoal? Simples. Aqui, ó, se eu encostar no meu elemento, então eu vou voltar lá, ó. Deu um inspect aqui no meu elemento. Então eu já tenho aqui o meu H1, tá? E aqui eu consigo ver, pessoal, ó, ele está aplicando aqui 10 pixels, né? Na parte do topo, e ele está aplicando aqui também agora 15 pixels na parte da esquerda, e ele está aplicando 20 pixels na parte da direita. E eu vou especificar agora o meu padding bottom. Então vocês percebem que é basicamente a mesma estrutura aí que a gente tem do margem, tá? Então o meu padding bottom, pessoal, vou colocar um valor bem grandão aqui, vou colocar 30 px. E olha que bacana, ó, olha o distanciamento interno que ele deu aqui, ó. Justamente, então agora a gente tem os nossos margens, né, que é o espaçamento externo, e a gente tem os nossos paddings, né, que é o espaçamento interno. E também, pessoal, do mesmo jeito como a gente aprendeu lá para o margem, eu poderia abreviar tudo isso, né, como a gente fez aqui, por exemplo, quando eu coloquei aqui margem, quando eu coloquei aqui, perdão, pessoal, quando eu coloquei aqui padding apenas 10 pixels, né? E salvei, ele aplicou aqui para todos os lados, mas eu poderia falar o seguinte, olha, o primeiro valor que é o topo vai ter 10 pixels, o segundo valor aqui que é a direita, eu vou colocar 20 pixels, o terceiro valor aqui que é a parte de baixo, eu vou colocar, por exemplo, um valor bem grandão, 40 pixels, e o último valor, pessoal, que é a esquerda, eu vou colocar sei lá, 25 pixels. Vou salvar e a gente tem todo esse contorno, né? Então ele começou aqui com 10 na parte do topo, começou aqui, por exemplo, com 20, né, na parte da direita, depois ele veio para 40 na parte de baixo e o último ele pegou a esquerda. Então ele fez tipo como se fosse um reloginho, beleza? Se eu quisesse, pessoal, inclusive falar o seguinte, olha, eu quero que ele aplique 10 pixels para a parte de cima e 10 pixels para a parte de baixo, e do lado, eu não quero que, tanto para a esquerda quanto para a direita, eu quero que ele aplique 0 pixels, eu poderia fazer o seguinte, ó, 10 px espaço 0. Ao fazer isso, pessoal, olha o que vai acontecer, ó. Ele aplicou 10 pixels aqui do topo e 10 pixels aqui na parte de baixo, ó. Tanto é que a gente já consegue ver isso daqui, tá? Ó, vou até aumentar o meu valor, vou colocar 30 pixels, ó. Olha que bacana, ó. E no lado, pessoal, tanto na esquerda quanto na direita, ele não aplicou nada, tá? Agora, se eu quisesse aplicar, por exemplo, 40 pixels, tanto para a esquerda quanto para a direita, eu colocaria aqui, ó, 40 px.
Agora o que vai acontecer, ó, ele aplicou 30 na parte de cima e 30 na parte de baixo e 40 na parte da esquerda e 40 também na parte da direita. Ou seja, esse processo que a gente fez com o padding, ele também se repete aqui, pessoal, para o meu margem, tá? Então é o mesmo processo da gente definir aí tanto o espaçamento externo quanto o espaçamento interno, tá? A questão aqui dos valores, né? Então ele sempre vai começar pelo topo, depois ele começa aqui pela direita, depois ele começa na parte de baixo e o último valor que eu passo aqui é a parte da esquerda, tá? Ou eu simplesmente, se eu quiser que ele obtenha aí o mesmo valor para todos os lados, eu apenas coloco, por exemplo, padding 30px, salvo e ele vai aplicar aí o espaçamento interno igual para todos os lados, beleza? Então eu espero ter ajudado vocês, pessoal, nessa questão aí do margem e do padding, tá? A gente se vê aí nos próximos vídeos. Um grande abraço.